prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, paz do Senhor para você, extensiva aos seus. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Nosso assunto é as Escrituras Sagradas comentadas de forma objetiva, clara e sem arrodeio. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é que leiamos a Bíblia por meio de um cronograma diário sem escolher texto. Pois, a partir da leitura, meu irmão, é que nasce o estímulo pelo estudo, pesquisas, uma biblioteca, essas bênçãos. Porém, apenas a Bíblia e um dicionário com o temor de Deus já oferece bênçãos para a vida ou para vidas. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 25. Este capítulo é bastante dinâmico. Registra o casamento de Abraão com Quetura, sua segunda mulher, a morte de Abraão, os 12 descendentes de Ismael, o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, e a venda da primogenitura de Esaú para Jacó, seu irmão. Gênesis 25, do 1 ao 6. As relações íntimas para o ser humano, além de ser uma bênção de Deus, meu irmão, é uma necessidade fisiológica. No entanto, a fêmea suporta períodos maiores de abstinência sem se afetar tanto emocional e psicologicamente. Pois bem, após a injeção de ânimo que o Senhor deu em Abraão para gerar Isaque, ele permaneceu viril. Então, quando Sara faleceu, apesar das muitas concubinas, como registra o versículo 6, Abraão sentiu a necessidade emocional de uma esposa e casou com Quetura. As concubinas, na maioria das vezes, eram escravas que o senhor ou o dono tomava para si e para compor o harém. Isso era cultural e a esposa não ardia em ciúmes e nem considerava isso uma traição conjugal. Porém, meu irmão, eram relações sem o aval de Deus. Com Quetura, Abraão teve 6 filhos: Zimrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Estes formam parte dos povos árabes que são inimigos históricos de Israel. As inimizades dos descendentes de Ismael, de Esaú e dos 2 filhos de Ló são por discordâncias devido às terras são muito ricas, por motivo religioso e por Abraão ter dado preferência a Isaque. Claro, teve a mão de Deus na escolha de Isaque devido à onisciência, saber do caráter espiritual e moral de todos eles. Veja que Abraão, antes de morrer, deu tudo o que tinha para Isaque. Para os filhos das concubinas, plural, viu? Ele deu presentes e enviou Isaque para longe deles, diz o versículo 6. Hoje, os desafetos de Israel não atribuem a Abraão a escolha por Isaque, mas dizem que foi usurpação de Isaque e Jacó. Jacó é o mesmo Israel. Gênesis 25, do 7 ao 11. Aos 175 anos de vida, Abraão faleceu, como diz a Bíblia, em boa velhice e farto de dias. Seus filhos mais velhos, Ismael e Isaque, que não gozavam de uma relação amistosa, o sepultaram no mesmo campo que havia sido sepultada Sara, em Macpela. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque de maneira muito generosa. Compreende-se no sentido de fidelidade matrimonial, prosperidade financeira e nos termos da aliança com Deus. Gênesis 25, 12 a 18.
Esta parte registra os descendentes de Ismael. Deus havia prometido fazer de Ismael muitos povos por amor a Abraão. Estes povos realçariam durante a história e até hoje que o Senhor é com Israel. Veja, meu irmão, aproximadamente 20 nações inimigas cercam ou vivem nas proximidades de Israel e todas dizem: vamos riscar Israel do mapa, mas o Senhor é com Israel. Os 12 filhos de Ismael, filho de Abraão com Agar, a escrava de Sara, são Nebaiote, Quedá, Abidiel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Náfis e Quedemá. Eles creditam as promessas de Abraão para Ismael, não para Isaque. Inclusive dizem que o filho do evento no Monte Moriá teria sido Ismael. Também falam que os judeus manipularam a Bíblia. Daí as guerras sem fim. Nenhum esforço, meu irmão, mudará o que está escrito. Tudo se cumprirá. Porém, devemos orar pela paz em Israel. Aos 137 anos de vida, Ismael faleceu e não foi sepultado no campo de Macpela, que Abraão havia dado para Isaque. Orgulho dos ismaelitas ou proibição de Isaque? Isso aí a gente não sabe. Gênesis 25, do 19 ao 26. Isaque, ele era um homem de oração. Ele casou aos 40 anos e a sua esposa Rebeca era estéril. Mas ele orou perseverantemente por 20 anos e depois de 20 anos Deus abriu a madre de Rebeca e ela engravidou de gêmeos. Só que Rebeca começou a sentir uma gravidez esquisita e consultou o Senhor. Foi aí que Deus revelou que os filhos lutavam dentro dela, eles eram 2 povos divididos e que o maior serviria ao menor. Que provação, hein, meu irmão? Rebeca faria de tudo para colaborar com esta palavra, mesmo sem Deus aprovar os tipos de ajuda que ela praticaria. Nasceram Esaú, que significa peludo, menino ruivo, e Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Daí a origem flexibilizada do nome Jacó, calcanhar. Há toda uma confusão, inclusive nos dicionários e léxicos, em torno do significado do nome Jacó. Mas vamos lá. A raiz do nome Jacó vem do hebraico Jacob, que quer dizer Deus proteja. Só que a flexibilização para Akeb, calcanhar, e Acabe, espreitar, dá um sentido mais comum para Jacó como sendo calcanhar, não suplantador nem enganador, como se vê em muitos materiais, sabe? Olha, paz com as posturas de Isaque e Rebeca jamais colocariam um estigma desses em um filho enganador, imagina. Só que, devido à pecha colocada por Esaú, tentando fugir da responsabilidade da primogenitura vendida por ele mesmo, que por sua vez estimulou Rebeca a fazer a manobra que veremos lá na frente, o nome enganador, que tem sonoridade nos originais, parecida com calcanhar, Jacob, Akeb e Acabe, acabou pegando. Até porque todos sabiam que Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú, sem contar que, de fato, Jacó se transformou no expert em artimanhas. Esclarecido? Jacó calcanhar. Amém? Gênesis 25, do 27 ao 34. Ao ficarem adultos, Esaú foi um excelente caçador que vivia nos campos, e Jacó, aquele homem pacato, que cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Até aí tudo bem. O problema é que os pais se dividiram também, não apenas os filhos. Isaque tinha predileção por Esaú, que erro, não é? O primogênito de nascimento, e Rebeca amava Jacó, o filho que Deus havia lhe revelado ser o maior. Pais não devem ter preferência. O apego de Rebeca por Jacó foi transferindo pouco a pouco para o filho as manobras que ela aprendera com a mãe e o irmão Labão. Certo dia, Jacó cozeu um guisado saboroso, por coincidência, exatamente no horário que Esaú vinha do campo, cansado e com fome.
Então Esaú ali pediu um pouco do guisado vermelho, daí o seu nome é Edom. E Jacó, manobreiro, propôs trocar pela primogenitura. Esaú, quase morto de fome, como ele fala, aceitou por meio de juramento, meu irmão. E foi uma sugestão de Jacó. Ele desprezou a sua primogenitura, desprezou as bênçãos em dobro e as infinitas bênçãos divinas. Oremos ao Senhor. Meu querido Deus, te agradeço pela tua mão em mais este programa. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.